Que episódio foi esse? Olá pessoas, aqui é o Adam, sejam bem-vindos ao Comentado, falando agora novamente de The Boys, né, o nosso vídeo semanal sobre os novos episódios que estão saindo lá no Prime Video. Cara, esse episódio ele é muito legal porque ele mostra que a gente realmente não tem necessariamente uma série previsível nas mãos. Ela tá indo para um lado que particularmente eu não imaginava. Eu tô gostando bastante do desenvolvimento que eles estão dando aos personagens aqui, em paralelo com as críticas que eles sempre fazem. Então aqui a gente teve um episódio majoritariamente focado ali no desenvolvimento do Billy. A gente tem bastante foco nele depois do que aconteceu no episódio anterior, que ele ficou bastante depressivo, bastante desiludido com o que aconteceu com a Becca. E ele tá meio que sem rumo. Mas eu gostei muito de como eles pegaram isso e não desenvolveram somente o lado do Billy, mas também a relação que ele tem com o Hughie, né, que é uma relação que tá bem estremecida desde os primeiros episódios da segunda temporada. Os dois personagens, eles meio que estão tentando fazer as pazes, mas quando um quer, o outro não quer. E aqui a gente teve um background legal que mostra como que o Billy meio que enxerga o Hughie, né, a importância que o Hughie tem pro Billy, e realmente aquela frase ali do leitinho, lá no terceiro episódio, onde ele fala que o Hughie é o canário do Billy, porque se você mata o seu canário, você foi longe demais. Essa frase ela começa a tomar mais sentido agora. Paralelo a isso, a gente ainda teve uma cena muito boa do Black Noir, esse herói tão instigante, curioso, que toda vez que aparece em cena, parece que quanto mais o Black Noir aparece, mais a gente fica curioso pra saber qual é a desse personagem. E eu fico até um pouco preocupado, porque todas as cenas dele são muito boas, mas e aí a gente começa a criar um hype em cima, e eu não sei, vai que quando eles revelam, não é nada demais. Quem ficou ali com um desenvolvimento um pouco de lado nesse episódio foi justamente o Homelander. Na verdade, assim, ele não ficou com o desenvolvimento de lado, mas o desenvolvimento dele foi pra um lado que eu achei muito estranho. Eu vou comentar melhor ali na parte sem spoilers, mas eu posso adiantar que eu não curti porque a sensação que eu tive é que o episódio 4 apontou para um lado, o episódio 5 voltou atrás e meio que colocou o Homelander ali num plot que a gente já viu, sabe? Aquela coisa dele estar sendo controlado, manipulado, dele estar, sabe, baixar a cabeça pra alguém, que eu não curti tanto. Justamente porque, como eu falei no vídeo anterior do episódio 4, apontava para um Homelander muito mais descontrolado, muito mais assim, por si só. E isso meio que ficou jogado. Eu não sei se eles vão realmente retomar, eu espero muito que sim, mas esse episódio deu a entender que não. Então eu tô bastante surpreso com esse plot. E falando de Homelander, a gente não pode desligar ele ali e falar dele sem falar da Stormfront, já que as duas histórias elas estão caminhando muito juntas. E a Stormfront, ela tá comendo pelas beiradas, né? Ela mostra que ela sabe muita coisa ali que tá acontecendo, de muita gente. Vê interações que ela, com ela que a gente já tinha visto, como ela e a Starlight, aliás, onde ela revela um pouco mais da personalidade dela. A gente vê que ela tá sendo bastante manipuladora ali. E a gente tem uma interação meio que inédita, que é dela com o A-Train. E caraca, que cena nojenta, né? A gente vê aquela cena, você sente um desconforto gigante, porque a gente já sabe que a personagem ela é racista. E aí quando ela interage com o A-Train, sabe, o jeito que ela olha pro A-Train, o jeito que ela mede ele, as expressões dela, a linguagem corporal dela, junto das frases que ela fala, que são frases bem ambíguas e que com certeza muita gente já ouviu por aí, cria uma cena bastante desconfortável, mas assim, magistral. A gente consegue ter, sabe, ter nojo da Stormfront. A gente consegue olhar pra ela e falar, putz, que escrota. Não que fosse difícil antes, tô bastante curioso pra ver como esse plot dela vai se desenrolar, porque como eu falei, ela aparenta ter um plano. Vocês viram a pontinha ali do Lamplighter quando ela liga pra ele, que é o, como eu falei, o Shawn Ashmore, que interpretou o Homem de Gelo na franquia X-Men. Vai entender que ela tá armando alguma coisa, mas a gente ainda não sabe o que. E eu tô muito curioso pra saber, e eu espero que eles realmente tenham guardado aí o melhor pro final, porque a gente viu, na minha opinião, nos primeiros 3 episódios a gente teve uma participação muito boa da Stormfront, e aí nos outros dois, né, no 4 e no 5, não foi tão bom assim. Falando de personagens secundários, eu diria que eu gostei bastante de como eles trabalharam o plot da Maeve aqui. Personagem bastante interessante, que na minha visão ela é sempre um pouco esquecida, meio deixada de lado, e ela já foi mostrado que ela tem raiva, ela tem medo do Homelander, mas mostraram agora que ela não é uma personagem que está simplesmente esperando acontecer alguma coisa e tal, ela tá realmente planejando, né, tentando encontrar uma forma de se voltar contra isso, se voltar contra o Homelander. E eu gostei bastante de como eles usaram ela também para inserir aquela crítica muito boa ao cinema de blockbuster, mas principalmente de super-heróis, como sempre. Falando de
tanto de refilmagens quanto o fato deles usarem a personagem, que é uma né, gay, como uma peça de marketing, né? A gente sabe que muitos filmes de heróis, e não necessariamente de heróis, mas blockbusters, eles usam a representatividade para venda, né? Como uma peça de marketing. Isso não é segredo para ninguém. E aqui eles fazem o clássico dedo na ferida que The Boys tem em todos os episódios. Aqui eles fazem essa crítica, colocam uns comentários meio ácidos referente a isso. Eu achei muito legal. E eu também gostei como eles usaram isso pra tentar trazer o plot do Profundo um pouco mais pro centro da trama ali, quando ela conversa com ele no final do episódio. E é um plot que ainda não mostrou a que veio e tá bastante deslocado dos demais. Outro que eu tenho essa sensação um pouco é o plot que reúne o francês com a Químico. É um plot que aparentemente sim, é mais uma jornada própria dos dois, né? Praticamente separado do restante dos outros, do Billy, do Rio e do Leitinho. E é um plot que ele mais me deixa curioso do que necessariamente interessado. Porque por mais que a gente tenha cenas muito boas dentro desse plot, a trama que ele está contando ainda não tá clara. Ela tá simplesmente numa jornada de vingança, ou não. E o francês está super jogado nessa temporada. Isso é muito estranho. São dois personagens muito legais. É o que eu queria que fossem usados de uma forma mais central. Mas a sensação que eu tenho é que os roteiristas não sabem exatamente o que fazer com eles quando eles não estão junto ali do restante do grupo. Agora atenção, porque eu vou entrar no campo dos spoilers, vou falar de alguns pontos que eu já citei aqui de uma forma mais aprofundada com os acontecimentos do episódio. Então se você ainda não viu o episódio 5, pare agora. Vamos falar sim da cena final. Aquela cena final onde mostrou que agora a gente tem, né, o Prime Video nos trouxe de volta um Jaime e uma Cersei, né? Pra quem assistiu Game of Thrones sabe do que eu tô falando. Porque novamente a gente tem um casal de irmãos, né? Porque ambos são filhos da puta. Cara, que cena final. Aquela cena foi contra tudo que eu esperava dessa temporada. E assim, não tem como não ficar interessado e curioso pra saber o que vai sair desse relacionamento. É como eu falei no começo do vídeo, eu não gostei tanto do plot do Homelander, porque parece que ele novamente vai se tornar o cara manipulado e controlado por outra pessoa, que no caso é a Stormfront agora. Eu não sei se eles vão seguir por isso, eu espero que não. Mas de qualquer forma, eu quero muito saber o que tá passando na cabeça da Stormfront. Sabe, eu quero saber o que os divertidamente da Stormfront estão pensando agora. Porque, cara, a minha expectativa é tudo que os produtores falaram, tudo que mostraram dela, tudo que a atriz falou. Criou uma expectativa que ela chegaria na série pra botar o Homelander pra mamar. Mas eu não pensei que ia ser desse jeito. E eu quero muito saber, tipo, ela meio que tem um interesse sim de manipular o Homelander. Eu acho que é muito claro que ela tá fazendo isso apenas pra manipular e usar ele ao bel prazer. Mas, como eu falei, a gente não tem uma noção clara do que ela quer. Então, a gente sabe que ela tá meio que manipulando o Homelander. Mas pra quê? Tô muito preocupado ainda deles repetirem realmente um plot da Steel, com a pessoa que fica lá controlando ele. Ou será que, sei lá, ele vai se voltar mesmo, ele vai surtar, como ele quase surtou aqui. Eu queria muito que ele tivesse surtado. Eu vi aquela cena e eu falei assim, ele tá imaginando. Mas... E aí mostra o que ele tava realmente imaginando. Mas assim, eu queria muito ver ele surtando. Eu quero ver o Homelander surtado, sem limites. Mais do que ele já é. Será que ele vai enganar, ele vai virar a mesa e ele vai estar manipulando a Stormfront? Ou é ela que vai manipular no final das contas? Porque ela já deixou claro que ela sabe muito mais do que parece, né? Quando ela peitou a Starlight, ou que foi ela que vazou sobre o composto, o modo como ela age com os outros personagens. Toda vez que ela interage com os outros personagens, ela demonstra ter um controle de situação muito grande. E afinal de contas, se a gente parar pra lembrar, ela tá ali no set a pedido do Edgar, né? O Edgar que colocou ela lá. Então também, quais são os objetivos dele? Até onde os objetivos dela são os objetivos dele? Até onde eles estão trabalhando juntos? Mas assim, se eu acho que tem uma coisa que essa cena, essa cena final e esse improvável casal mostra pra gente, como espectador, é que realmente The Boys é uma série que tá indo pra um lado muito imprevisível. E, afinal de contas, isso é sempre bom, né? É sempre bom a gente estar assistindo algo que a gente não sabe onde vai dar, a gente ser surpreendido. É claro que é sempre bom quando é positivo, mas eu acho legal que até pros leitores dos quadrinhos, eu imagino que eles também estão ficando surpresos aqui, porque a série não parece estar simplesmente seguindo os fatos que a gente tem nos quadrinhos, e sim criando uma nova trama, né? Fazendo uma releitura de algumas coisas e criando uma história original. Eu acho que isso é um grande mérito da série até então, por isso que realmente eu tô curtindo bastante a segunda temporada. E você, o que você achou do quinto episódio? Enfim, deixa a sua opinião nos comentários, não esquece de deixar um like, se inscrever se você não é inscrito, ativar sino aqui embaixo.
É isso, valeu, falou e até mais.